Olá, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de Artes. Vamos lá, né? Então, pessoal, nós vamos falar primeiro, eu vou explicar para vocês sobre a congada, né? Semana passada nós tivemos um exercício que era, eles colocavam como semana equivalente à semana 1 e 2, essa equivale à semana 3, mas nós estamos na semana 2 da nossa aula, né? Então, antes de eu começar a falar sobre a congada, né, e explicar a congada aqui, eu vou passar um pequeno vídeo, que é um vídeo sobre a nossa dança, sobre a dança folclórica de um modo geral, para nós entendermos o contexto geral da dança folclórica, e depois, aí sim, eu já vou começar a explicar sobre a congada e a história dela. Tudo bem? Joia? Então vamos nessa. A dança folclórica é uma das manifestações mais vivas da cultura. E com isso acabam... Vou repetir aqui, ó. A dança folclórica é uma das manifestações mais vivas da cultura. E com isso acabam influenciando as músicas populares brasileiras. E é o que produzimos em termos de diversidade. As manifestações folclóricas estão do norte ao sul do Brasil. Muitas pessoas acham que a nossa maior manifestação cultural é o carnaval, mas não é. A maior manifestação cultural que nós temos é o Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá. Estas danças são passadas de geração em geração, durante longo período de tempo. As músicas folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas com letras de rápido entendimento e temas da região. As danças folclóricas são classificadas geograficamente conforme o número de participantes em solistas. Solistas é quando exige um só dançador, como o frevo. De par enlaçado, como a valsa, e de par solto, como a chimarrita. E tem as danças que o par se enlaça e se separa conforme as marcações. Um exemplo é a ciranda e a quadrilha. Iremos conhecer agora um grupo folclórico de Minas Gerais chamado Meninas de Sinhá. Este grupo é referência da transformação social por meio da arte. Essa capacidade de transformação pela arte e com a expressão corporal fez essas mulheres verem o mundo com os olhos mais leves, e elas utilizam o grupo para ajudar outras pessoas a se conectarem com alegria. Esse grupo foi criado por Dona Valdete, que ela já faleceu em 2014, e esse grupo surgiu porque ela observava mulheres lá da região A de Belo Horizonte, que elas utilizavam muitos remédios para depressão, hipertensão, né? E elas começaram, então fizeram uma reunião, então elas começaram a fazer exercícios de expressão corporal, canto e dança, e decidiram criar um grupo musical, e esse grupo musical é os Meninas de Sinhá. Agora eu quero falar uma coisa. Eu disse assim, que a maior manifestação cultural nossa foi o Boi Bumbá, não é o carnaval. E realmente, se você pegar várias regiões do Brasil, você vê lá no norte, no nordeste, no sul, sudeste, sempre tem, até no sul eu não sei, mas no sudeste ali, sempre tem a representação do Boi Bumbá. Mais uma vez, pessoal, então fiquem com Deus e bons estudos. Até a próxima. Já ia repetindo. Pois bem, esse foi um pequeno vídeo, mas dando um conceito da dança folclórica, né? Nós vamos entrar na congada. Como eu falei, o Boi Bumbá é muito popular no Brasil, mas a congada também, ela tem de norte a sul do país, né? Mas o Boi Bumbá, por exemplo, é muito praticado até mesmo aqui na cidade de Cataguases. Eu já vi, né? Em algumas escolas e em outras festas, até no Proidoso também eu já vi, né? Então ele tem uma presença forte. Mas esse foi um conceito que nós falamos de dança folclórica, mas agora nós vamos ver aqui um pouco sobre a congada, né? E sua origem, sua história, tudo direitinho, né? Vamos lá? Então vamos, ó. Congada
Congado ou Congo é uma expressão cultural, né, e religiosa que envolve canto, dança, teatro, espiritualidade cristã e matriz africana. Então, ele tem o Congada, ele tem uma fusão de identidade africana, bem africana mesmo, né, que nós vamos ver aqui para frente, e as festas cristãs, né? Muita influência da religião cristã católica, vocês vão ver isso. Ó. A Congada é celebrada de norte e a sul do Brasil. Não há um dia fixo, né? Mas os meses que eles mais usam é maio e outubro, né? Que são consagrados a Nossa Senhora, né? Então, como é consagrado a Nossa Senhora, por isso que é uma das influências espirituais cristãs, né, no Congado, né? Eles costumam ser escolhidos, né, esses dias para as festas. O cortejo do rei e da rainha na cidade de Uberlândia aqui. Isso aqui, ó, é na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais aqui, né? Ó, agora parte um pouquinho. A Congada, ela é mista de festas trazidas, né, pelos negros escravizados, como já falamos, e religiosidade cristã, praticada na colônia. No entanto, suas origens remontam à própria África, né, quanto a súditos, né, que faziam cortejo aos reis congos a fim de agradecer seus governantes. Ou seja, uma das partes mais fortes dessa influência africana é isso, que é um costume, né, dos africanos de cortejar os seus reis, os reis africanos, os chefes das tribos, né, africanas, né? E isso aqui, ó, é um exemplo de um cortejo aqui no Brasil, né, de um congado, ó, de um cortejo. E aqui é um selo que é falando de Chico Rei, que ele é uma das grandes influências, que é Chico Rei, né? A vida de Chico Rei, né, que explica a origem da Congada aqui no Brasil, é a origem de Chico Rei e a aparição de Nossa Senhora no mar, né, a imagem dela no mar. Esse aqui é um selo postal de 1974 que faz alusão à lenda de Chico Rei, que é uma das lendas, né, que eu acho muito boa, uma das mais bonitas, né, para entendermos aqui. A história do Chico Rei diz a lenda que Galanga, gente, é o nome verdadeiro do Chico Rei. Ele é porque ele foi um monarca lá na tribo dele, lá no Congo, e quando ele foi capturado, ele foi batizado, né, com a religião pela Igreja Católica, ele foi batizado e teve o nome de Francisco, por isso que chamam ele de Chico Rei. Mas o nome dele mesmo, de tribo, era Galanga, né? Então ele, ao ser batizado, depois ele teve que fazer uma travessia da África para a América, ou seja, da África para o Brasil, e teve uma grande tempestade. Nessa grande tempestade, os marinheiros do barco lá, que estava trazendo os escravos, resolveu jogar os escravos para ver se o peso do barco não tombar, não virar, né? Então o que aconteceu? Jogaram a família, a esposa, filha do Chico Rei, nas águas para acalmar a água, né? Então o que aconteceu? Quando ele chega aqui, já em 1740, isso é século XVIII, né? O Chico e seu filho foram comprados e levados para a região de Minas, a Vila Rica, a atual Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, né? Desta maneira, Chico põe a trabalhar dia após dia e reúne uma grande quantidade de metal, o suficiente para comprar sua alforria e a do filho, e de mais 200 escravos. É engraçado isso aqui, mas é uma prática comum na época, assim. Pelo menos em Minas Gerais, quando tinha um escravo e ele era da área mineradora ali de ouro, às vezes o dono fazia um trato com o escravo do seguinte: ó, você me acha X de ouro, tanto em ouro, que eu te solto. Então o que acontece? Aqui na história do Chico Rei diz que ele achou tanto ouro que ele comprou a alforria, porque comprava-se a alforria, né? O escravo era solto, porque eles faziam meio que um trato: ó, se achar X de ouro, eu te solto.
e ele foi e conseguiu soltar esses outros escravos, né? Eu não sei se isso tem no resto do Brasil, mas ali em Minas Gerais isso era uma prática até comum, tem até documento, registro, né? Eu acho que até um dos viajantes, quando vieram para cá para o Brasil, eu acho que o Spitz, eu acho que eles chegaram a vir com a família, com a Imperatriz Leopoldina, então eles fizeram uns estudos sobre isso, né? Agora, ó, vamos falar aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Os escravos que foram libertados por ele passam a tratá-lo como rei, ao mesmo tempo que levanta a Igreja Santa Efigênia. Então, esta aqui é a foto da Igreja Santa Efigênia, tá vendo? Isso aqui é um momento que eles estão fazendo, né, o início ali do congado, mas vocês podem ver, ó, é a Igreja de Santa Efigênia. Essa igreja ela é muito interessante, que ela é toda realmente toda construída e por dentro todo tem motivos africanos. E tem uma coisa interessante para falar para vocês. Isso aqui é a parte interna da igreja, ó. Tá vendo aqui? Tem um desenho, ó. Olha só. Eu vou dar um zoom. Olha. Tá vendo aqui? Ó, antigamente as igrejas lá, né, na parte dela tinha tipo assim, quando era a gestão de um papa, quer dizer, o ano dele lá que está governando, quando fazer igreja, eles punham a foto do papa da época lá. Essa igreja tem peculiarmente, nós chamamos de um papa, que tem um papa negro. Ou seja, essa é a igreja que foi toda feita pelos escravos. Eles, em vez de colocar o desenho do papa atual lá da época, eles não, desenharam o papa, mas um papa negro aqui. Eu não sei, assim, isso é eu especulando. Às vezes eu fico imaginando que talvez seja até o desenho do próprio Chico Rei, né? Que a igreja ali foi feita em homenagem a ele. Em vez de colocar ali, então acredito que pode ser ao próprio Chico Rei, talvez. E eu achei isso muito interessante. Achei isso muito interessante, né? Então, todos os anos, antes da missa dedicada a Nossa Senhora do Rosário, né? No dia 7 de outubro, acontecia o cortejo onde se cantava, dançava a honra de Chico Rei. Ou seja, eles faziam honra ao Chico Rei. Muitos dizem que é lenda do Chico Rei, mas é porque, na verdade, não tem documento. Mas naquela época, são os escravos, isso é oral, é um documento oral, né? Foi passado de família a família. E aqui é a igreja onde foi construído, que eles construíram. E tem muito adorno e adereço africano lá dentro, né? Vamos ver aqui, ó. A aparição de Nossa Senhora. Outra lenda agora é outra lenda, tá? Que fez surgir. Tem a do Chico Rei, que eu acabei de falar. E agora vamos sobre a aparição de Nossa Senhora também, que é outra lenda da origem, né? Outra lenda que faz parte da fundação da mística da Congada é a aparição de uma imagem de Nossa Senhora no mar. Ou seja, a imagem mesmo. A estátua, né? Eles contam-se vários grupos foram tentar buscá-la, né? Cantando e dançando. Mas aí no caso a santa se aproximava, mas nunca movia muito. Ou seja, ia um grupo lá tentar pegar. Mas o último grupo foi de Moçambique, né? E que eram escravos que traziam cadeias aos tornozelos. Cadeias. É engraçado aqui a gente falar aqui, ó, cadeias ao tornozelo, até se vocês pesquisarem na internet, cadeias elas são tipo como se fossem aquelas correntinhas nos tornozelos, aquelas correntinhas, né? Eu de início achei até que era de escravo, né? Aquelas correntes, mas também tem cadeia que tem ali as correntinhas de Nossa Senhora e tem muitos usam essas cadeias, são chamadas de cadeias também. Com seu lançamento, né, com seus lamentos, né, com lançamentos nada a ver, né, mas aqui, ó, com seus lamentos conseguem trazer a imagem para a costa e desde então moçambiques e congadeiros tornam-se guardiões da imagem da Virgem do Rosário. Ou seja, tem a Virgem do Rosário, né, que eles são os guardiões, eles passam a ser os guardiões, né, e geralmente isso acontece muito em Ouro Preto, né. Ó, aqui, ó, Ouro Preto. Participantes exibem os estandartes com a imagem de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, que é muito ligada à Congada também, além de Chico Rei.
Enredo da Congada. Agora vamos contar como é feito o enredo, né? Basicamente, a Congada conta a história do embaixador de Angola, que em nome da rainha Ginga visita o rei Congo num dia de festa e quase causa uma guerra. Há luta, mas os cristãos vencem. Ou seja, essa aqui é a história, o enredo africano, que é esse, né? Que chega o embaixador de Angola, ele vai chegar, mas vai ter uma briga, mas no final os cristãos vencem. É aí que você nota que há a fusão entre o cristianismo e a cultura africana, né? Igualmente, um casal de escravos costumava ser coroado para serem os reis, né, da festa, e a som de batuques na igreja, que era tolerado pelas autoridades católicas. Isso aqui é interessante, o seguinte, ali na igreja que nós estávamos mostrando, que os escravos construíram, muitas vezes eles faziam mesmo as celebrações deles, ali sempre foi com batuque mesmo, não tinha, era dentro da igreja, né? Aí eles falam que era tolerado, mas ali a igreja era dos ex-escravos, dos libertos, né? Os escravos que foram escravos, e o Chico Rei levou para lá, e eles faziam uma festa mesmo de batuque lá dentro. Eles faziam as danças mesmo, danças bem africanas ali dentro da igreja, né? Eles faziam muitas danças. Personagens da Congada. Uma Congada pode ter, agora a gente vai definir aqui para a gente entender. Uma Congada pode ter de 50 a 200 ou até mais participantes, né? Eles dividem isso em 50 personagens, né? Os grupos são repartidos em dois: Congada de cima e a Congada de baixo. Ou seja, tem dois grupos, um chamado Congada de cima e às vezes tem a Congada de baixo. Congada de cima, você tem rei, rainha, príncipes, cacique, fidalgo, vassalo, crianças que são chamadas de conguinhos. E também aqui nós temos na Congada de baixo, você tem o embaixador, secretário, o cortejo e os guerreiros. Ou seja, Congada de baixo ela já é mais, parece que tem até menos pessoas, né? A festa do Congo está longe de ser algo uniforme, pois cada região foi acrescentando suas tradições e vivências. Ou seja, ela é muito popular não só aqui em Minas, mas também é popular em outras partes no Brasil, e ela vai sofrendo modificações e alterações. Igual vocês podem ver que tem a Congada de cima e a Congada de baixo. Tem dois estilos muito diferentes. Opa, passei. Dança da Congada. A dança representa a coroação do rei Congo, acompanhado de um cortejo denominado terno ou guarda. Para cada terno existe um líder, o capitão, né? Ou seja, cada guarda tem um capitão. Os instrumentos musicais da Congada. Os instrumentos musicais utilizados são a cuíca, caixa, pandeiro, reco-reco, cavaquinho, viola, violão, tarol, tamborim, o ganzá, a sanfona, né? Rabeca ou violino, e acordeon. Às vezes eles substituem, né, a rabeca pelo acordeon, né? Então, peraí, deixa eu fechar isso aqui para não dar problema aqui. Deixa eu ver. Tá. Figurinos e adereços da Congada. As roupas são muito importantes na Congada, porque representam a hierarquia dos personagens da festa. Ou seja, você tem o rei, né, tem o secretário, né, tem todos ali. Então, camisas, capas, chapéus, espadas, lenços fazem parte dos trajes que devem ser feitos de tecidos confortáveis para não inibir os movimentos. Ou seja, são bem mais largos. Vocês podem notar aqui, que são bem mais largos aqui, a roupa deles, para eles terem os movimentos livres para fazer, né, toda ali a dança. Além disso, há uma série de fitas e bandeiras coloridas, podem ver aqui, fita e bandeiras coloridas, que trazem a imagem dos santos, né, identificados, e que identificam os diferentes grupos do cortejo.
As joias e as coroas dos reis são enormes, né? Mostrando opulência dos soberanos africanos, né? Ou seja, eles fazem tudo bonito, tudo em grande opulência, né? Para mostrar mesmo o valor da dança, roupas folgadas, né? Tem todo um elemento. Então, gente, agora o que eu vou fazer? Agora eu expliquei um pouco da Congada, da história do Chico Rei. Eu vou mostrar agora para vocês. Nós vamos ver as atividades agora, né? Vamos ver a atividade. Eu vou explicar para vocês aqui, né? Ó, vamos fazer. Semana 3, é o seguinte, nós estamos na semana 2, nossa aula é a segunda aula, né? Mas o outro, se vocês verem, está lá equivalendo a semana 1 e 2, né? Toda aquela pergunta equivale a semana 1 e 2. Essa aqui está como semana 3, tá? Mas nós estamos na aula, na segunda aula, tá bom? Ó, vamos ver as atividades. Congada. Congado ou Congo é uma expressão cultural religiosa que envolve o canto, a dança, o teatro e a espiritualidade cristã. Ou seja, isso é uma afirmação, a questão está afirmando. Justifica essa afirmativa. Olha só, o que é quando fala assim para justificar? É para você explicar por que é essa afirmação, né? Nós já vimos na aula que a afirmação ela quer dizer o quê? Que é a fusão da religiosa, porque é a fusão da cultura afro com a cultura cristã, com a religiosidade cristã e a cultura africana, que o congado ele era feito para os reis, né? Para os reis africanos, que era um cortejo a celebrar os reis, né? Africanos, né? Então eles faziam isso com muita opulência, muita beleza. E houve a fusão religiosa também, né? Com a Nossa Senhora do Rosário, né? E também com a lenda de Chico Rei. Então ele só quer que você confirme aqui nessa atividade, é para nós confirmarmos. Congado, Congo é uma expressão cultural. Ele afirmou, é uma expressão cultural religiosa que envolve o canto, a dança, o teatro e a espiritualidade cristã. Justifique. Entendeu? Também nós vamos passar uma certa correção, mais ou menos como é justificativa. Façam essas atividades, tá? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus, mas eu vou continuar ainda os meus dias lá, que eu estou postando os trabalhos. Toda quinta e sexta-feira, tá? Aí eu estou deixando lá os trabalhos e também vocês verificam no Google Classroom, tá? Quem ainda não estiver no Google Classroom, depois aprendam a utilizar, mas quem não estiver utilizando, eu ainda estou postando lá no Facebook, tá? Para ficar, para ninguém perder nada. E depois também eu posto sempre as correções, tá bom? Olha, então, um bom dia, bons estudos, tá? Vocês façam agora para mim justifique essa afirmativa, tá bom? E fiquem com Deus, tá? Tudo de bom para vocês.